Boa tarde, meu nome é Gabriel Vieira Ramos e vou apresentar o resumo intitulado Métodos Alternativos para Avaliação do Condicionamento Físico por meio da velocidade do lactato mínimo. Esse resumo foi extraído de um artigo publicado pelo nosso grupo, ambos sob orientação do professor José Corrêa de Lacerda Neto, né? Nosso grupo aqui da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. Sabe-se que os esportes equestres eles buscam cada vez mais a melhoria na performance e para isso nós precisamos cada vez mais de métodos individualizados e com alta sensibilidade para avaliação do condicionamento físico. Para isso, de uma forma bem comum na literatura, tem-se diversas opções de testes que são baseados na concentração do lactato plasmático, né, dentre eles o teste incremental, o teste da máxima fase estável, são exemplos amplamente utilizados, e também, né, com uma série de relatos de artigos que utilizam o chamado teste do lactato mínimo. Esse teste, ele consiste na indução de uma hiperlactatemia posterior a um período de aquecimento, ou seja, altas velocidades por curtos períodos de tempo que induzem um aumento importante na lactatemia dos animais. E na sequência desta lactatemia é feito um teste incremental, ou seja, velocidades que são aumentadas gradualmente, fazendo com que essa curva tenha um formato de U e dentro desse U, o ponto mais baixo da curva é aquele ponto onde há o equilíbrio entre produção e consumo de lactato, e essa é então chamada velocidade do lactato mínimo, muito utilizada principalmente na fisiologia humana para guiar protocolos de condicionamento. É um teste já utilizado em equinos e a nossa ideia com esse estudo foi, a partir desse teste, colocar novas abordagens matemáticas para melhorar a sua eficácia e permitir uma maior sensibilidade na detecção da melhoria da performance, né, quando esse teste é feito após um período de condicionamento. Então, isso foi aplicado pelo nosso grupo de pesquisa em animais que previamente não haviam não passaram por uma carga de condicionamento físico importante. Essa carga foi justamente determinada pela velocidade do lactato mínimo. O treinamento foi efetuado e, posteriormente ao treinamento, esse teste foi repetido. E, a partir dele, novas abordagens foram propostas pelo nosso grupo para avaliação do condicionamento físico e da capacidade aeróbia desses animais. Foram utilizados 10 animais da raça puro sangue árabe, com idade média de aproximadamente 10 anos, e nestes foram aplicados dois testes do lactato mínimo para a determinação da velocidade do lactato mínimo, esta utilizada para guiar esse período de condicionamento. Em relação à intensidade, essa foi colocada de forma gradual, ou seja, as duas primeiras semanas a 80% da velocidade do lactato mínimo sem inclinação. Essa velocidade foi aumentada a 100%, bem como a inclinação da esteira rolante da segunda à terceira semana e da quarta à sexta semana foi utilizado 100% da velocidade do lactato mínimo com inclinação de 5%. Essa implementação gradual foi feita justamente para evitar eventuais lesões que poderiam acontecer nestes animais. Para a determinação do lactato mínimo, foram utilizados quatro métodos matemáticos já descritos na literatura. Então, o método polinomial, com uma regressão polinomial de segundo grau, representado aqui na figura A, o método spline, representado aqui na figura B, o método visual, que foi realizado por três observadores experientes, por três fisiologistas do exercício em equinos, e o método bissegmentado, que foi também uma nova proposta feita pelo nosso grupo de pesquisa, pois essa abordagem bissegmentada não depende do método visual, daquele valor visual previamente observado pelos avaliadores, ou seja, retira-se todo o viés dessa observação para a determinação do método bissegmentado proposto por esse estudo, né, trazendo uma confiabilidade mais elevada. Além disso, dentre as novas propostas estão o cálculo da área sobre a curva total, né, realizado ali durante a fase incremental do teste do lactato mínimo,
a divisão dessa área sob a curva com área sob a curva pré e pós lactato mínimo, né, velocidade do lactato mínimo, e a determinação de três ângulos correspondentes a essa curva. Então, o ângulo corresponde pré-velocidade do lactato mínimo, o ângulo pós-velocidade do lactato mínimo e o ângulo considerado por outros autores, e aqui nós também utilizamos a nomenclatura, correspondente à janela aeróbia, que é o intervalo que se tem entre a fase decrescente e a fase crescente dessa curva incremental que está inerente ao teste do lactato mínimo. Foi observado, então, diferenças significativas nos ângulos, ou seja, no ângulo alfa, que é o ângulo pós-lactato mínimo, na razão alfa e beta. Essa razão foi calculada justamente para se ter o parâmetro entre produção, entre consumo e produção de lactato, né, dizendo respeito às fases anaeróbia e aeróbia do exercício, e também a área sob a curva pós-lactato mínimo, onde principalmente ocorre a produção por uma maior ativação da via glicolítica, ou seja, quando há o acúmulo de lactato plasmático. Foi observado, então, que o protocolo de treinamento promoveu redução do ângulo alfa, né, esse ângulo destacado em verde, que corresponde à fase de produção de lactato, e também redução da área sob a curva pós-lactato mínimo. Ambos indicam, então, que os animais, após o período de condicionamento, possuíram uma capacidade maior de consumo de lactato e atribui-se a essa maior capacidade de consumo de lactato uma porcentagem maior de fibras, principalmente do tipo 1 e fibras do tipo 2A. Ou seja, mesmo em intensidades de trabalho na qual o metabolismo, a via glicolítica é mais ativa, o treinamento que melhora a capacidade aeróbia e aumenta a quantidade de fibras que tem o metabolismo oxidativo como predominante, que são as fibras do tipo 1, ou fibras mistas, que são as fibras do tipo 2A, elas contribuem mesmo em fases onde a via glicolítica é mais utilizada para a produção de energia. Isso também é observado pela correlação forte e negativa entre o ângulo alfa e o ângulo ômega, que corresponde à janela aeróbia, ou seja, quanto menor é o ângulo alfa, esse ângulo pós-velocidade do lactato mínimo, maior será a janela aeróbia, o que condiz com essa interpretação feita entre o aparecimento de fibras com predomínio oxidativo para a produção de energia e a sua ação mesmo em fases na qual a via glicolítica anaeróbia é predominante. Diante disso, essas reduções, então, e esses novos métodos propostos, eles foram sensíveis e capazes de determinar melhorias no condicionamento físico, mesmo quando a velocidade do lactato mínimo não foi observada. Isso indica que novas abordagens são necessárias, pois elas otimizam a utilização de testes já tradicionais na fisiologia do exercício e permitem que haja uma maior acurácia dessas observações e dessas avaliações para avaliação da performance e da capacidade aeróbia frente a um protocolo de condicionamento. Essas são as referências utilizadas e agradeço a todos pela atenção.